Pensando Espiritualmente, de John Owen. Capítulo 4. Testes da mentalidade espiritual. Já vimos que os pensamentos espirituais nem sempre são prova de mentalidade espiritual. A pergunta a que se deve responder é se a nossa mente está cheia de tais pensamentos. 2 Pedro 1, versículo 8. Pensamentos espirituais ocasionais não provam nada. O sentimento de paz que Paulo diz ser fruto da mentalidade espiritual depende da medida em que a nossa mente está cheia de pensamentos espirituais. A respeito dos incrédulos, Deus viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Os pecados que se veem abertamente no mundo não nos dizem quão mau o mundo é. A real medida do mal do mundo é a multiplicidade de maus pensamentos nas mentes dos incrédulos. Não pode haver maior prova da mentalidade espiritual do que uma completa mudança na torrente contínua dos nossos pensamentos. Abandonar certos pecados particulares não é suficiente. Uma pessoa pode ser curada de uma doença e, contudo, ainda morrer de outra. É preciso que haja uma completa restauração da saúde. Paulo aconselhou os crentes efésios: deixem-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando tivermos mentalidade espiritual, estaremos cheios de pensamentos espirituais. A abundância destes é que é significativa. Portanto, temos o dever de perguntar: como podemos saber se temos prova de que temos mentalidade espiritual? Eu respondo: leia o Salmo 119 e medite nele. Veja como Davi expressa o seu constante prazer na lei de Deus. Vocês podem falar com ele, como ele? Não se desculpem dizendo: entretanto, Davi era especial, não podemos ser iguais a ele. Até onde sei, nós temos que ser semelhantes a ele, se é que temos a intenção de desfrutar a bem-aventurança que ele agora desfruta. A Bíblia foi escrita não só para mostrar como eram os santos daquele tempo, e sim também como eles devem ser agora. Posso sugerir algumas regras pelas quais podemos testar nós mesmos? Por exemplo, qual proporção de todos os nossos pensamentos é sobre coisas espirituais? Nós dizemos que o nosso principal interesse é pelas coisas espirituais, celestiais e eternas. Acaso os nossos pensamentos não deveriam refletir essa prioridade, sendo eles principalmente espirituais? Pensem por um momento nas prioridades dos incrédulos. Suas atividades diárias ocupam todos os seus pensamentos. Frequentemente se diz que quanto mais as pessoas ocuparem os seus pensamentos com os afazeres diários, com seus filhos e com a prosperidade futura deles, melhor será. No entanto, isso não dá nenhuma prova de mentalidade espiritual. Talvez perguntem: devemos pensar nas coisas espirituais tanto quanto pensamos nas coisas legítimas dessa vida? A isso respondo que devemos, e mais frequentemente, se é que havemos de ter mentalidade espiritual. O que é que você pensaria de uma pessoa que diz a todo mundo que vai viajar de mudança para outro país, onde ele tem uma herança e, contudo, cuja conversa só gira em torno das coisas insignificantes que terá que deixar para trás quando partir? O Salvador nos proíbe de ficarmos ansiosos pelas coisas desta vida, como se o Pai Celeste não cuidasse de nós. E as coisas desta vida não devem ocupar os nossos pensamentos tão plenamente quanto as coisas espirituais. Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 33. Outra coisa, muitos dos pensamentos dos incrédulos são inúteis e inapropriáveis, provenientes que são do orgulho, do egoísmo ou de desejos sensuais. Se vocês me consideraram severo demais quando eu disse que os que têm mentalidade espiritual devem pensar mais e mais frequentemente nas coisas espirituais do que nas coisas terrenas legítimas, considere então qual a proporção em que os seus pensamentos são espirituais em comparação com os que são inaproveitáveis. Acaso nós dedicamos deliberadamente mais tempo aos pensamentos espirituais? Se não fazemos isso, será que podemos dizer que temos mentalidade espiritual? Conforme outra regra, permitam-me perguntar se os pensamentos espirituais fluem naqueles períodos em que estamos tranquilos e livres das nossas atividades costumeiras.
Mesmo as pessoas mais ocupadas têm alguns momentos de quietude, queiram ou não. Momentos após despertarem ou antes de dormirem, ocasiões de viagem, períodos em que as circunstâncias as compelem a estar a sós. Se temos mentalidade espiritual, os pensamentos espirituais regular e automaticamente reivindicarão tais períodos para si. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, Salmos capítulo 16, versículos 7 e 8. Se não os reivindicam, não seria isso prova de que as coisas espirituais são de pouco interesse para as nossas mentes? É certo e bom que os crentes tenham períodos regulares reservados para a meditação espiritual, mas se imaginarmos que não temos mais nenhuma necessidade de pensamentos espirituais em nenhum outro tempo, seria possível que tenhamos mentalidade espiritual? É por isso que eu sugiro que testemos a nós mesmos pela regra do que acontece quando estamos inesperadamente, talvez, livres das nossas atividades costumeiras. Uma terceira regra pela qual podemos nos testar é perguntar se nos entristecemos nas vezes em que poderíamos estar ocupados com meditação espiritual, mas por alguma razão não o fizemos. Porventura nos satisfaz argumentar que a omissão foi inevitável e não pensar mais nisto? É desta maneira que vamos perdendo cada vez mais as oportunidades de exercer pensamentos espirituais até ficarmos completamente frios acerca das coisas espirituais. Os que verdadeiramente têm mentalidade espiritual ficarão tristes quando virem que perderam uma oportunidade de praticar a meditação espiritual. Que loucura, eles dirão, perder tal oportunidade. Com o tempo passei pensando em Cristo hoje. Mal podemos perceber que alegria, que segurança, que prontidão para o céu poderíamos gozar se usássemos todas as ocasiões possíveis para nos aplicar ao pensamento espiritual. Estabelecemos, pois, uma das marcas da mentalidade espiritual. Quando pensamentos espirituais fluem natural e abundantemente na mente e em toda e qualquer ocasião, temos razão para acreditar que a fonte deles é uma sólida mentalidade espiritual.